Oi, gente! Estamos no outono, mês de abril de 2023. E hoje eu vim explicar para vocês o que é sombra, meia sombra e sol pleno. Aqui temos várias plantas, várias suculentas. E elas estão na sombra. Por quê? Porque elas não pegam sol. Elas só pegam a claridade. Exemplo de planta de sombra são a zamioculca, as jiboias e a aglaonema. São plantas que gostam de sombra. Minimbé é uma planta de sombra, então não podemos colocar ela no sol porque ela vai queimar. Se pegar sol, ela vai queimar. A não ser que seja sol bem cedinho ou bem no finalzinho da tarde. Mas se o sol esquentar um pouquinho, vai queimar as folhas da planta. Então, essa é uma planta de sombra. E, ó, isso aqui já é queimado do sol, porque o sol já tá ficando quente aqui para ela. Esse é um exemplo de planta de sombra. Essa areia aqui é terra que cai dos vasos de cima. Olha essa daqui como tá bonita. Mais uma planta de sombra. Linda, linda, né? Essa samambaia também, ela é uma planta de sombra, essa mini samambaia. Então, vamos para as plantas de meia sombra. No caso, essa samambaia, ela pode pegar um solzinho bem fraco da manhã. Mas isso não significa também que ela é uma planta de meia sombra. Ela prefere estar na sombra. Ela fica mais bonita. Inclusive, essa daí eu mudei ela de lugar e ela não tá bonita, porque ela tá pegando um pouquinho de sol. Um exemplo de planta de meia sombra é a calanchoe. Essa calanchoe, ela é uma planta de meia sombra, que ela tanto pode ficar na sombra, como pode pegar sol. Ela pode pegar o sol da manhã sem problema. E também ela se adapta muito bem ao sol pleno, mas ela é uma planta de meia sombra, ela fica mais bonita em meia sombra. Porque ela pega o sol, dá aquelas flores, inclusive ela está na estação de começar a floração. Essa é uma planta de meia sombra, é um exemplo. Lembrando que isso não significa que ela não pode pegar o sol pleno, né? Mas precisa adaptar, como todas as plantas precisam adaptar ao sol. Esse aqui é um arranjinho que eu fiz, coloquei um cacto e coloquei a calanchoe e uns musgos aqui. Uma experiência que eu tô fazendo. Apesar que os musgos, eles precisam bastante de umidade. E já o cacto, ele não gosta muito de umidade, né? Ele gosta da terra mais seca. Gosta de água, mas não encharcado. Então, eu vou fazer essa experiência aqui com essas três. A calanchoe, ela tá no vasinho, ou seja, eu posso aguar ela e não aguar o musgo e o cacto, mas o musgo precisa de bastante água. Essas plantas aqui, elas estão na meia sombra, porque elas já pegaram o sol de hoje, logo cedo, né? Essas daqui, as glaucas, e essas outras aqui, elas pegaram o sol da manhã, mas já agora elas estão na sombra. Essa fitônia tá um pouco seca, ela não é uma planta que gosta de sol, ela gosta de meia sombra. A fitônia é outro exemplo de planta de meia sombra. E aqui as plantas de sol, que são as suculentas, os cactos, são as plantas de sol. Essas estão no sol. Elas vão pegar o sol da manhã até mais ou menos 11 horas, 11h30. Elas estão no sol aqui. E quando for na parte da tarde, elas vão estar na sombra. Se eu deixar essas plantas aqui no sol pleno o dia inteiro, elas vão queimar. Por quê?
porque elas não estão acostumadas com o sol do dia todo. O sol da tarde é o sol que mais faz mal para as plantas, é o sol da tarde. E as plantas de sol pleno? A gente precisa adaptar. Essas aqui, elas são capazes de ficar no sol pleno, mas é preciso adaptar. É preciso fazer uma rustificação delas, deixando elas várias horas no sol e ir pegando o sol da tarde aos poucos. Eu já deixei as minhas e já queimei, até cacto eu queimei. Vou mostrar um exemplo de cacto que eu queimei no sol. Esse cacto aqui é um exemplo. Eu tinha ele na sombra e ele tava bem verdinho, bem bonitinho assim, desse jeito aqui. E aí eu deixei ele no sol da tarde, não adaptei com o sol da manhã, porque ele tem que pegar primeiro o sol da manhã e ir se acostumando com o sol da tarde. E aí o que aconteceu? Queimou, olha aí como ele tá. Isso é queimado do sol. Então, esse é um exemplo de planta de sol pleno, mas que tem que ser adaptada primeiro a sol pleno, para poder a gente soltar, deixar ele lá no sol. Esses cactos aqui, ó, todos eles estavam no sol da manhã. Hoje eu fiz um replante e se eu colocar eles no sol ali e levar o sol da tarde, eles vão queimar, com certeza, porque eles não estão adaptados. E eu trouxe aqui para a sombra, eles estavam no sol, um exemplo de cacto e um exemplo de suculenta que estão no sol pleno, eles passam o dia inteiro no sol. A cor é diferente, a gente já percebe diferença na cor. Esse cacto aqui, ele fica o dia todinho no sol. E olha como a cor dele é diferente, ele não é tão verdinho igual os outros cactos. Esse aqui também, ele estava no sol o dia inteiro. Esse é um cacto castelo de fadas. Eu tirei uma mudinha e plantei aqui. A cor deles é diferente, eles ficam mais desbotados um pouquinho. E essa suculenta aqui que tá linda e maravilhosa, Mendonzai, e a nos balmerianos. Essas aqui estão passando o dia todo no sol. Olha como essa suculenta tá compacta. As rosetas estão bem compactas. Olha que coisa linda. É o dia todinho no sol. Às vezes dá vontade até de tirar, que eu fico achando que eu tô exagerando no sol delas. Mas não, se elas estão assim, bem fechadinha, as folhinhas bem juntinhas, isso significa que elas estão gostando. E não estão queimadas, olha aqui. Mas eu adaptei aos poucos ao sol. Então é isso, gente. Eu acho que eu consegui explicar o que é planta de sombra, meia sombra e sol pleno. Essa suculenta aqui, se deixar ela na sombra, ela vai ficar feinha. Eu não sei se eu tenho algum aqui, mas eu vou procurar para ver se eu mostro para vocês como ela fica na sombra. Não sei se eu tenho, mas eu vou procurar. Encontrei essas aqui que estavam na sombra e eu estou adaptando elas ao sol. Olha só, o espaço das folhas nessa que tá aqui no meio. Já tem espaço entre as folhas e não tá tão compacta igual a outra. Mostrando as duas aqui para vocês fazerem a comparação, é diferente. Essa daqui, ela já tá mudando a cor, ela já tem uns dias que tá no sol e já tá mudando, já tá ficando mais com uma cor rosada. E ela sofreu um pouquinho na hora que eu fui mudar, levou machucou as folhinhas, mas tudo bem, acontece. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se ainda não deixou o joinha, deixa o joinha aí para poder me dar mais motivação. Para motivar a trazer mais vídeos melhores do que esse. Com certeza eu vou querer melhorar cada vez mais. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. E se ainda não for inscrito, eu te peço que se inscreva, ative o sininho das notificações para poder ver todos os vídeos quando eu postar. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser.